é nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Vamos dar a palavra para o nosso irmão Elmes, que Jesus possa estar abençoando a nossa palestra, que Jesus dê muita luz nesse momento, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em seu amor e que esse momento que nos reserva nesse salão, possamos nós nos entregarmos a uma conexão mais plena com os ensinamentos de Jesus. Vamos nos propor revivermos aqui aqueles momentos de Jesus quando caminhava pela terra e reunia grupos, famílias, multidões, e ali ele falava do reino de Deus. Não é difícil que nós possamos fazer esta viagem no tempo e no templo do coração, porque a vida nos propõe afazeres tão angustiantes que nos causa cansaço, gera em nós turbulências, dificuldades e tantos questionamentos. É certo que nós acreditamos que sem Deus não há vida. Cremos que isso está praticamente massificado, ou está no coração de quase toda a humanidade, que sem o Criador era impossível existir a criatura. Mas na prática, parece que não é assim que agimos. Nós acreditamos que para termos vida é preciso do Senhor da vida, mas agimos de forma um tanto quanto contrária a esse pensamento nosso.
Porque nos nossos afazeres, nas nossas tomadas de atitudes, normalmente a gente não deixa que a voz do Criador ou a voz da consciência fale em nós. Nós tomamos as decisões através dos nossos sentidos exteriores, através da rudeza, da imposição e de tantas outras situações que quando a gente se pega sozinho ou quando a gente vê outrem agindo dessa forma, a gente até questiona: será que sou filho de Deus? Será que esse é também filho de Deus pela atitude que ele tomou agora? Então a gente percebe que essa paisagem humana ainda insiste em caminhar por esses princípios. E Jesus vai nos ensinar, durante o seu período de pregação, de evangelização, e por vários evangelistas estão narradas passagens de muita importância. E todas elas têm um significado para a posteridade, atuais e para toda a eternidade. E esses ensinamentos, eles nos apresentam de formas alegóricas, simbólicas, mas é preciso que a criatura humana possa observar com os olhos do coração, com o seu sentimento mais afinado na serenidade, sobre tudo isso que ele deixou, tudo isso que ele falou e que ele viveu. E nós encontramos numa passagem de João, no capítulo 10, versículo 10, onde ele vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. E ele continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor doa a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus vem afirmar que Deus é a fonte, é a usina de toda a vida. E ele, como nosso representante maior, como aquele que é modelo e é guia, como aquele que é o exemplo para toda a humanidade, então ele vem afirmar que ele é o caminho, que nos dá a vida. Mas aí nós perguntamos: mas nós não temos vida? Nós não somos viventes, não estamos vivendo? Mas o sentido de suas palavras, eles adentram ao coração das criaturas humanas. Ele vem fazer com que nós indaguemos para nós qual é o sentido de seu ensinamento. O porquê que depois de algum período, de alguns milênios, ele vem dizer que ele veio trazer vida e vida em abundância. Que o ladrão tem um objetivo de roubar, de destruir e de matar. Mas que ladrão é esse que o Cristo está falando? E se fizermos uma viagem interna, nós vamos compreender quem é esse que rouba, que destrói e que mata. E o danado de tudo é que ele habita dentro de cada um de nós. Está formado numa base sintetizada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então essas questões, elas nos roubam a capacidade de percepção, de sentir
e de poder vivenciar todos aqueles exemplos que o Cristo nos deu. Ele veio sabendo de uma paisagem horrenda que a humanidade vivia. Ele veio consciente que nós estávamos necessitados de uma orientação mais lúcida, de uma orientação mais presente, mais próxima, sem nenhuma imposição, sem nenhum ritual, sem nenhum algo miraculoso, que não fosse da vida cotidiana de cada um, que não fosse da necessidade e do ambiente que cada um vivia. Ele não falava diferente. Para cada povo, para cada situação, ele utilizava a linguagem adequada para aquela circunstância de vida. Então ele vem propor, ele vem afirmar, ele vem nos advertir que ele é a vida. Ele é que dá essa vida em abundância. Porque se observarmos os seus ensinamentos e tivermos a oportunidade de segui-los, então nós vamos compreender que assim nós estamos vivendo. Então, em razão disso, ele não veio como doador de benefícios vulgares. Então, ele não veio nos doar essas necessidades mesquinhas da humanidade. Ele não veio nos dizer como que temos que fazer para ganhar dinheiro, para acumular. Mas ele veio para trazer, para acender em nós, para ligar a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus. Olha como isso é interessante, né? Então é sinal que nós somos possuidores de uma luz, mesmo que opaca, mesmo que quase que não está acesa. Então ele veio para que essa lâmpada interna possa se ligar à fonte, à usina do amor daquele que nos criou. Com a proposta de converter a cada um de nós em luzes inextinguíveis. Porque essas luzes que clareiam o mundo, essas se apagam. Até as estrelas desaparecem. Mas o espírito imortal não se apaga jamais. Ele começa com uma luz muito opaca, com pouca luminosidade, mas com um potencial tão grande de iluminar grandes espaços. E isso ocorre porque nós somos abastecidos, nós estamos ligados à grande usina do amor, do Criador. Então, no decorrer dos évos do tempo, no nosso processo evolutivo, nós vamos adquirindo mais luminosidade. E essa luminosidade vai nos fazendo escamar toda essa condição ainda precária que a humanidade vive. Então é certo que a mocidade do corpo é uma fase de embriagantes prazeres. Observemos a nossa jornada diária. Como a mocidade proporciona à criatura extravagâncias enormes. O quanto nós caímos em desregramentos. Porque o corpo está saudável, o corpo tem uma força enorme. E aí nós embelezamos, e aí nós saímos pelos desvios, entramos nos alcoólicos, em outros vícios, como o fumo, dentre outros, aproveitando toda uma oportunidade de embriaguez. Olha como o benfeitor Emmanuel vem dizer. Então, a mocidade do corpo é uma fase. E ela embriaga. Porque ela te dá prazer. Um prazer efêmero.
Porque após uma tragada, você tem necessidade de outra. Após um gole, você tem necessidade de outro. Então, como a fase é muito estreita, e nós não paramos para pensar, mas ele vem e adverte, e diz o seguinte: entretanto, a velhice não tardará. E quantos de nós não estamos colhendo as dores, as dificuldades que nós semeamos na mocidade? Por descuido, por achar que a mocidade para mim não passará. Então nós perdemos o sentido, nós perdemos o objetivo da vida. Mas ele veio há quase 2000 anos, deixou todos esses exemplos e foram catalogados pelos seus apóstolos. E isso não vai terminar, vai continuar conosco, enquanto estamos a caminho e necessitando desses lembretes, de lembrarmos que hora que nós estivermos numa dificuldade, lembrar, mas ele veio para que tenhamos vida, e para que essa vida seja transbordante, para que ela transborde, como um lago cristalino, aonde as chuvas caem e aquela água vai enchendo e passa por cima da borda. Então é essa vida que ele vem dizer, é essa vida que transborda alegria, satisfação, sempre, obviamente à custa de muito esforço, porque é necessário o esforço para que nós possamos valorizar. Mas é preciso estar atento que essa lâmpada, se não alimentar da usina, ela não tem condições nem de se auto-iluminar. Então a criatura foi se desligando do Criador, por situações que o mundo material foi nos convidando. Então nós imaginamos que se tivermos uma boa saúde física, se tivermos uma boa capacidade intelectiva, se tivermos um bom emprego, obviamente uma boa remuneração, nós estamos mais ou menos resolvidos. Nós não necessitamos dessa conexão. Quantos que estão pelo mundo que param 1 ou 2 vezes por dia, numa fração de minutos, para fazer uma conexão, uma avaliação espiritual daquilo que você é? São poucos. O nosso tempo é sair de uma situação material e entrar em outra. É de um questionamento para o outro, mas tudo no campo das aquisições temporais, daquilo que é perecível. Estamos em busca de negócios, estamos buscando recursos, conhecimentos, mas os conhecimentos estão apenas nos alimentando a efemeridade. Poucos utilizam para a vertical. Na verdade, estamos iguais às cobras. Estamos na horizontal, rastejando. Então é busca daqui, busca dali, não deu certo, eu caminho para lá. Então essa mais ou menos é a caminhada da criatura humana, se observar. Enquanto que a proposta do Cristo é fazer uma caminhada vertical. O Criador nos criou simples e ignorantes e nos deu a oportunidade de crescermos. É mais ou menos assim. Vou colocar vocês aí no mundo, né? E o papai agora vai aguardar e espera que vocês venham. Vão se esforçando, né? Vão se reunindo uns com os outros, dando as mãos e volta para casa. Cumpre a sua tarefa, vem direitinho. Só que aí nós gostamos desse ambiente
do corpo físico, sem atentarmos para a sua valorização. Então, sejamos portadores de vida imortal. Sejamos aqueles que carregam no bojo, no coração, a certeza da imortalidade. Porque nós falamos, é comum, não, eu acredito na imortalidade. O espírita, principalmente, eu acredito na reencarnação. Mas nos observamos que nós não agimos como imortais e nem muito menos como reencarnacionistas. Nós não temos essa postura. Porque quando trata do fenômeno morte, é um pavor para a grande maioria. Mas é porque nós ainda não estamos afinados com o sentido da vida, com essa vida que o Cristo veio trazer para nós. Então diz o próprio Cristo, não é a vida mais do que o alimento? Não vos preocupeis com a vida, com o que havereis de comer, nem com o corpo, com o que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a veste? E no final do versículo, do capítulo, ele vai dizer, buscai primeiro o reino e sua justiça. Buscai a conexão com o Criador, observai as leis, os seus ensinamentos, vede se você está buscando acertar esses pontos. Observe se você está se dedicando a essa espiritualização que lhe é necessário para uma vida comum na terra. Então ele adverte, buscai primeiro o reino e sua justiça. E todas essas coisas, todas a vestimenta, o alimento, o dinheiro, as conquistas, a convivência com a sociedade, tudo isso será acrescentado, porque é uma consequência. É algo natural daquele que trabalha. O que é algo natural de um trabalhador de uma empresa, quando chega ao final do mês? É receber o seu salário. Então, se nós nos preocuparmos com esses dois princípios, com a justiça e com o reino, as outras coisas estarão para nós. Ele vai dizer, antes um pouquinho, as aves não plantam, não ajuntam, e nem por isso morrem de fome. Aliás, muitas são alimentos para os homens. Então ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Tem gente que perde a noite de sono, pensando no amanhã. Nessa hora, o que a gente teria que fazer? Obviamente, espera aí, eu já ouvi alguém falar sobre isso. Isso está escrito num livro importante. Nem vou dizer que é sagrado, mas um livro importante. O que isso quer dizer? Por que isso está escrito? Para não preocupar com o dia de amanhã. Porque ele acrescenta, porque ao dia de amanhã, ele mesmo se preocupará com ele. Essa inquietação de amanhã, o dia de amanhã se encarrega. Porque a cada dia basta as suas tribulações, basta os seus afazeres, basta o mal. É uma recomendação. Então o esclarecimento que nós temos em abundância e nós não conseguimos. Porque a gente deita e fala, não, o travesseiro é o meu melhor confidente. É no travesseiro que eu resolvo os negócios de amanhã. Não, o travesseiro é para você recostar a cabeça para dormir bem. Para que amanhã você levante renovado. Porque se você não levantar,
e você dormiu bem, com certeza você vai fazer uma boa passagem. Mas se você estiver mal e ficar passando a noite fazendo negócios, com certeza, se você desencarnar nessa noite turbulenta, os seus negócios vão continuar turbulentos. Não vai ter outra saída. Então buscai primeiro o reino. Então há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, que passam pela encarnação, amontoando posses exteriores. A gana de ilusória evidência. E essa fala de Emmanuel, ela assim, parece que a gente lê ela e fala, mas espera aí, o que Emmanuel está dizendo? Por que isso? Quer dizer que essas coisas, nós trabalharmos, ganhar dinheiro, adquirir, então isso não é legal? Não precisa disso? Não, não é isso que ele está falando. Vamos de novo. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Enfim, então nós sabemos que todas essas coisas que nós adquirimos são por empréstimo. Ninguém é dono de nada. Você não é dono nem do seu corpo. Tudo isso é necessário e lhe será acrescentado. Tudo. E nós não levamos nada. Aqueles que aqui são mais velhos do que eu, e os que são bem mais velhos, faz uma recordação, uma viagem no tempo, lembrando dos seus. Vê se alguém levou alguma coisa, alguma posse. Então não leva. Então não adianta essa gana, essa busca a qualquer preço. E nem estou falando desse preço de ser mais esperto do que o outro. Nós estamos falando dessa busca desenfreada, aonde você não se limita, aonde você não tem tempo para você mesmo, aonde você não vê os seus filhos crescerem, aonde você não consegue perceber ao seu derredor pessoas que querem te ouvir ou falar com você, de outras coisas. Aonde talvez os seus entes queridos queriam que sentasse à mesa para contar algumas histórias. Ir ao cinema, comer pipoca, assistir um bom filme dentro de casa, fazer um passeio. Até a gente faz o passeio, mas leva o celular ou os celulares. E toca e atende. Né? Nós estamos parecendo aqueles filmes de faroeste. Toda hora saca, né, para fazer o atendimento. Então não desconecta. Então isso é uma ilusão, porque você vai adoecer sem conseguir te satisfazer. Satisfaz os momentos, mas está sempre em busca de alguma coisa. Então não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Como nós dissemos, ele veio nos ligar ao Criador. Então esse é um grande objetivo do Mestre. É fazer com aqueles que estamos mortos na carne, possamos reviver. Assim como ele fez no túmulo de Lázaro. Quando foi chamado e havia um desespero por parte dos seus entes queridos. E Jesus foi até lá. Mas ele disse antes para suas irmãs: Lázaro não morreu, Lázaro viverá. E quando ele chegou, o que ele fez? Mandou que retirassem a pedra. E depois ordenou que Lázaro saísse do sepulcro. Então Lázaro não estava morto. Seria impossível se ele estivesse morto. Seria derrogar as leis de Deus. Então Lázaro não estava. Lázaro estava como nós, num estado de letargia. Estava adormecido. E nós estamos, às vezes, tão adormecidos
que quando alguém vem para tirar a pedra, para que nós possamos viver, nós falamos, deixa a pedra, está tão bom assim, eu já acostumei. Ah, se não for desse jeito, se eu não trabalhar das 6 às 10 da noite, eu acho que eu morro. É a pedra. Eu não quero que tire, eu estou acostumado. Mas quando tira a pedra, ele diz, então vem, caminha para a vida, todo enfaixado. Alguns iam tirar a faixa, Jesus falou, não tira não, deixa que ele tira. Deixa que ele tire essas escamas do sono profundo, para poder atentar para a vida. Então, no diálogo de Moisés com Deus, Deus vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de vivos. Então, na criação não há mortes. Mas sim, a morte só existe para aqueles que ainda estão à deriva do caminho. São para aqueles que estão caminhando pelas sombras. São aqueles que não estão atentos para o sentido da vida. E como o sentido da vida nos escapa, reportamos agora há pouco, como não damos atenção para as coisas mais importantes. Quantos de nós chegamos à noite em casa e olhamos para o céu para observar as estrelas? Ou para sentar na sacada com a família? Ou levantamos pela manhã para ver o nascer do sol? Ou o cantar de um pássaro? Ah, mas essas coisinhas? Sim, são essas coisas. Porque essas outras têm nos enceguecido. Porque a gente não consegue perceber ninguém. Então, ressuscitai os mortos, disse Jesus. E de que mortos Jesus está falando? Porque o morto pelo corpo biológico, obviamente, é impossível, né? Nós até citamos o caso de Lázaro. Mas de quais mortos ele vem dizer? Então são os mortos vivos. São aqueles que estão encarnados, mas vivem como mortos. Ou seja, os mortos no orgulho vão, diz Emmanuel. O vão seria o vão de uma escada para outra, ali não tem nada. Então aquele orgulho a troco de nada, só para se mostrar, só para dizer que você sabe mais ou tem mais do que o outro. Está morto. Os cadaverizados no sepulcro de ouro, os amontoadores da posse, e nada fazem em favor de si mesmo e nem dos outros. Quantas pessoas que vão amontoando, fala, fulano, você não vai tirar uns dias de férias? Não, vou deixar para quando eu aposentar. Eu agora preciso fazer meu pé de meia, que eu tenho que aproveitar que eu estou novo. É o momento de eu fazer. Mas só vive para o trabalho, só ajuntando. Não distribui, não dá oportunidades. E a vida passa. E ele vai enchendo os celeiros. E aí nós lembramos da passagem daquele senhor muito rico, colhedor de muitos grãos, e o seu celeiro seria impossível para amontoar, para receber toda a sua safra. Ele fez outro. E aí ele falou, agora eu estou realizado, ou seja, agora eu aposentei. Então agora eu vou deixar tudo amontoado, com bom preço eu vou vendendo, e vou utilizando esse dinheiro para me passear. Agora, a hora que a gente chega nos 60, 70, a gente já está com uma bengala, outro já está puxando uma perna, outros estão numa cadeira de roda, outros já não está falando muito bem, outros já não consegue viajar, porque tem um enjoo, passa mal na estrada. Então não vai ter condições de passear também. Não vai ter condições de usar tudo aquilo que não lhe pertence.
Mas aí, no caso desse grande agricultor, Deus o chamou naquela noite. Não deu tempo. Nem se ele tivesse capenga, daria. Porque ele retornou à pátria espiritual. Então, assim, é uma história nossa, né? Então, por que não viver o dia de hoje? Agora é viver com equilíbrio. Lembrando que todas essas posses que Deus me oportunizou é para o meu crescimento espiritual, é para fomentar o progresso, mas não para a minha ostentação. Então, por isso que vem dizer, os cadaverizados, aqueles que estão mortos num sepulcro de ouro, ele não vê outra coisa a não ser as posses. Os mortos no catre da crueldade, aqueles que só praticam o mal, aqueles que não têm misericórdia nenhuma, aqueles que não medem esforços para judiar dos outros, para cometer crimes. Estamos numa mistura muito grande desses que estamos cometendo vários delitos. Os mortos da incompreensão. Não queremos compreender o outro, não somos tolerantes, não temos indulgência para com ninguém. Que é que prevalece? A nossa vontade, os nossos desejos. Não cooperamos. Quantas dissensões nos lares, se não a maioria delas, a causa se chama incompreensão. A falta do compromisso, da afetividade, de nos sentirmos irmãos numa tarefa conjugal. E os filhos também vão sendo criados dessa mesma maneira, com esse mesmo exemplo. Então não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos, vai nos dizer Emmanuel, estão sepultados na carne terrestre. Não nos esqueçamos que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. E aí ele fala assim, aguçai a visão, abra os olhos e observemos a infortunada caravana de fantasmas que caminham vacilantes e enganados dentro da vida. Olha que lição assim forte, né? Ela parece que ela mexe com a gente, mas por quê? Que mortos danados são esses? Eu estou nessa caravana de fantasmas? Será que se eu abrir os olhos, nem não vou abrir? Porque se eu abrir, eu me perceberei também um fantasma, um infortunado, vacilante e enganado por mim mesmo, dentro da vida. Ressuscitai os mortos. Disse Jesus, os mortos na carne. Aqueles que não vislumbram uma vida melhor. E observa-se esses mortos na carne terrestre, esses fantasmas, esses zumbis, que não dormem de noite nem de dia, que passam susto nos outros pela sua incompreensão. Então a gente vê a indiferença. Passamos pelos outros e mal olhamos, não cumprimentamos. Se é na parte da manhã, se alguém cumprimenta, bom dia por quê? Há muito disso. Ou não te conheço. Eu vi um vídeo no WhatsApp, achei interessante, não sei em qual cidade, mas um ator fazendo essa tarefa. E ele viu um bicicleteiro, e o bicicleteiro foi chegando, ele já falou com o bicicleteiro, para aí, e o bicicleteiro já amarelou tudo e desceu da bicicleta,
para aí e chega para cá, o bicicleteiro já foi, já levantou as mãos e falou, discrição, por favor, e vai chegando, e faz assim com as mãos, e o bicicleteiro tremendo, abriu os braços, e falou, me dá um abraço. E o cara deu um empurrão nele. Falou, quero um abraço, mas eu achei que o senhor ia me assaltar. Então nós saímos pelas ruas, já sempre armados e vigilantes, acreditando que algo de errado pode acontecer conosco, que alguém vai nos assaltar. Ele mostrou umas 4 cenas nesse sentido, não teve nenhuma que ele recebeu o abraço. Os que recebeu o abraço é aquele abraço de meleta, ele abraçou, o outro não abraçava, aquela coisa assim. Então nós estamos carentes de tudo isso e não sabemos. Então essa indiferença que nós temos para com os semelhantes nos faz infortunados e vacilantes. Esse é o grande trunfo da história humana, é a indiferença. Eu me lembro que eu moro num prédio ali, tem um quintal vago do lado. Eu levanto de manhã e eu vi alguns dias um jovem sentado lá no fundo do quintal, um andarilho. E quando eu estudando, eu me lembrei disso aqui. E aí, aliás, eu me lembrei dele. E no outro dia também, foi uns 4 dias vendo ele, né? Percebi que estava morando ali. Tinha um saco de roupa, algumas coisas. E um dia, aquele dia que deu uma chuvinha para esfriar, então no outro dia amanheceu garoando. E eu levantei de manhã, ele estava lá, mas tampado com um plástico transparente. Eu olhei, fui embora para fazer uns exercícios. Quando eu voltei, que eu verifiquei, ele não estava. Aí eu entrei para dentro do prédio, o porteiro virou e falou assim para mim, você estava observando o rapaz ali? Você estava preocupado com ele? Eu falei, eu estava preocupado, porque a gente não conhece, né? E ele está aí ao redor do prédio, enfim. Ele falou, não, 2 moradoras daqui foi lá hoje para encontrar com ele para dar umas cobertas. Quer dizer, eu já estava preocupado com a minha segurança, com a segurança da minha morada. A indiferença da criatura humana para com o seu semelhante. Então isso é muito corriqueiro em nós. Então por isso que nós nos encontramos vacilantes e cadaverizados. Estamos mortos na carne. Então eu falei, nossa, mas eu achei que eu não tinha indiferença para com outra assim. E me peguei num caso tão simples. Então foi oportuno que eu dissesse isso aqui, porque eu estudei e esse assunto veio a meu favor, me buscando qual é as minhas atitudes, como me portei. E aí pronto, fui falar do assunto, eu estava dentro dele. Então, essa situação da criatura humana para com os outros não percebe, a gente não percebe nem os de casa. Quantas desavenças com os irmãos por questões exclusivamente materiais. Então, para finalizar, nós trouxemos 2 falas do apóstolo Paulo. E uma delas diz o seguinte, se viverdes para a carne, morrereis. Se viver para o mundo, você está morto, vivo. Se viverdes para o Espírito, vivereis. Se buscar a justiça e o reino, se buscar a conexão com Deus, se poder se perceber como uma criatura humana necessitada, que está apta e pronta a interagir com os seus irmãos, você vai viver. A segunda, ó tu que dormes, desperta e levanta-te entre os mortos, que o Cristo te iluminará. E essa passagem culmina com a passagem de Lázaro. Porque Jesus disse, levanta, saia desse sono, saia dessa letargia, vem para fora. Eu vou te ajudar. Então, se nós temos a vontade, e isso é fundamental no espírito imortal que somos, então a vontade nos ajuda. Mas é óbvio que às vezes vai acontecer, não, eu tenho vontade, mas eu não dou conta, eu não tenho força. Aí vai vir aquele e tirar a pedra. Então ele tira a pedra, ele está te ajudando, ele está te dando a força que você precisa, porque vontade você tem. Agora nós falamos, não, eu tenho vontade, mas eu não vou agora não. A hora que der certo eu vou.
Então você não tem vontade de sair. Então por isso que ele vem dizer: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te iluminará. Que Jesus ilumine a todos nós, que vocês tenham uma boa noite, que o tratamento seja muito proveitoso para cada um e que levem consigo, toda essa energia psíquica dos Espíritos do Senhor que aqui pairam, efetuando um tratamento em cada um daqueles que aqui adentraram hoje. Na certeza de tudo isso, todos nós teremos uma noite e dias muito melhores. Que Jesus abençoe. Muito obrigado.